Então, pessoal, chegou a hora da gente dar uma olhada, tá, no roteiro de implementação do RAID 5. Então, vamos criar os discos para implementar o RAID 5 no VirtualBox. Então, você está vendo aqui os disquinhos. Está meio fora de ordem, né? Tá 1, 2, vai por 5, 3, 4, mas são 5 discos, ok? Que a gente vai criar na máquina virtual, todos eles de 8 GB para implementar o RAID 5. Então, vamos criar os discos para implementar o RAID 5 no VirtualBox. Bom, o RAID 5 terá um arranjo de 3 discos, sendo que um spare e outro adicional. A gente vai fazer o arranjo com 3 discos, tá? O disco 1, disco 2, disco 3. Um vai ficar como spare, que ele fica esperando um desses 3 discos, dá defeito, que ele entra automaticamente, tá? E um outro adicional, que no início não vai estar no arranjo, ele vai ficar separado. Então, de início vão ser 3 discos, depois, lá no finalzinho, a gente vai colocar o disco 5 como spare, tá? E esse spare vai virar um dos componentes do arranjo do RAID 5. No servidor, depois de iniciado o sistema, executaremos o lsplk para identificarmos os discos. Então, se você tiver a mesma estrutura que eu tenho do sistema instalado em um disco, tá? Todos os outros vão ter essa mesma nomenclatura. Mas se for diferente, você fica esperto aí para poder ver quais nomes o Linux deu para os seus discos criados. Depois a gente vai examinar os discos que farão parte do laboratório que a gente vai fazer. Então a gente vai usar o MD, ADM, Examine, /dev /sdb, /dev /sdc, sdd, sde e sdf. E a gente vai ver aí que eles estão limpos, tá? Não tem nenhum superblock detectado em nenhum deles, tá? Então vê que não existe nenhum dispositivo associado a esses discos, ou seja, nada foi criado com esses discos, né? Estão limpos, tá? Vamos usar o MDADM para criar o RAID 5. Então você vê aí MDADM, "create, /dev /md5, "verbose, "level igual a 5, "RAID -devices igual a 3, "spare devices igual a 1. E depois os discos que vão fazer parte do RAID, SDB, SDC, SDD e SDE, como spare. Então tá aí a explicação de cada um deles, né? "create, /dev /md5, ele cria um metadispositivo chamado MD5, que será o nome do RAID 5, tá? Como eu falei ali nos vídeos anteriores, você pode botar o nome que você quiser, mas eu aconselho aí botar nesse primeiro momento o nome que está aí, para você não se enrolar aí com as explicações. O "verbose", que exibe todas as informações, tá? O "level igual a 5, que informa o nível do RAID, que é o 5. "RAID devices igual a 3, informa quantos dispositivos farão parte do arranjo. "spare devices igual a 1, disco de backup que entra automaticamente depois de uma falha em um dos dispositivos ativos, né? O spare, o disco spare, tá? Ele é como se fosse o reserva do time. Quando um cai, ele vai lá e entra no lugar, tá? E o /dev, SDB, SDC, SDD e SDE são os discos envolvidos no arranjo. Aí ele coloca o último disco automaticamente como spare. Agora daremos uma olhadinha para ver se tudo correu bem, tá? Então, para a gente ver isso, a gente vai dar um cat /proc /mdstat, que ele informa ali o status aí do arranjo. Então você vai ver ali, ó, Active RAID 5, o SDD, o SDE, que está com um Szinho que é de spare, o SDC e o SDB. Podemos também examiná-los utilizando o parâmetro "-examine do comando MDADM. Então MDADM "-examine /dev /sdb, SDC, SDD e SDE. Tá? E eu coloquei um pipeless, tá? Para você poder aí rolar a página, tá? E ver aí as informações do disco que você desejar. Ou então você pode botar um MDADM "-examine e em vez de colocar todos os discos, né, um por um. Vamos ver detalhes do ambiente RAID com os parâmetros detail e "-scan do comando MDADM. Então MDADM "-detail "-scan /dev /md5, que é o arranjo que a gente fez. Você está vendo embaixo aí, tá? Metadata, spares 1, tá? Name Ubuntu e o ID do arranjo aqui. Essas informações do arranjo são importantes e devem ser armazenadas. Usaremos o arquivo /etc /mdadm.conf para armazená-las. Então a gente joga todas essas informações, redireciona o /etc /mdadm.conf. Então é mdadm "-detail "-scan /dev /md5 redirecionamento /etc /mdadm.conf. Podemos ainda editar o mdadm.conf e configurá-lo para gerar um alerta via e-mail
caso o arranjo dê algum tipo de problema. Então a gente vai editar, né, vi/etc/mdadm.conf e vai adicionar, como a gente adicionou lá nos vídeos lá do RAID 1, tá? O mail addr root@localhost.localdomain, tá? Para ele enviar os e-mails, tá, de alerta para o root na própria máquina, ok? Então, para que isso funcione, temos que instalar o postfix. Então, apt install postfix. Verifique o status do postfix e certifique-se de que ele iniciará com o sistema. Então, a gente está verificando aí se o postfix está em pé, né? Então, systemctl status postfix. Aí você está vendo aí no exemplo aí que ele está ativo. E depois a gente vai colocar o postfix para iniciar junto com o sistema, com systemctl enable postfix, tá? Para verificar os logs do postfix, a gente vai digitar cat /var/log /mail.log. Então, como você está vendo aí, o postfix ele iniciou normalmente, tá? Sem nenhum erro. Bom, podemos ainda detalhar o arranjo md5 que criamos com o parâmetro "-detail" do comando mdadm. Então, tá aí o mdadm, "-detail", e o arranjo que a gente fez, /dev/md5. Então, você está vendo aí, né, os 3 discos ativos. E lá embaixo lá tem o disco SDE que está funcionando como spare, tá? O spare, como eu já disse, né, ele fica ali esperando qualquer um dos discos ali dar problema, ok? E ele entra automaticamente. Agora é hora de criarmos o sistema de arquivos em cima do arranjo com o mkfs. Então a gente vai digitar mkfs -t xt4 /dev /md5. Então ele vai formatar o arranjo que a gente criou. Também podemos usar o mkfs.xt4 /dev /md5. O mkfs.xt4 é um script que chama, na verdade, o mkfs -t xt4. Vamos agora criar um diretório para montar o RAID 5. Para testar, criaremos o arquivo arq1 com o comando tot. Então mkdir /raid-5 e a gente vai montar esse sistema de arquivos no diretório do RAID 5. Então, mount /dev /md5 /raid-5. Então, para testar aí, para ver que está funcionando, entrei no diretório, tá? E dei um ls. Você vê aí que tem logo um diretório lost mas found que o Linux cria automaticamente. E a gente dá um tot arq1 para criar um arquivo, tá? Para ver se está tudo funcionando direitinho. E dei um ls aí para você ver aí que agora tem o lost mas found mais o arquivo que a gente criou, que é o arq1. O mount também pode ser usado assim, que é o mount -t xt4 /dev /md5 e /raid-5. Então, como você pode ver na saída do comando df-h, de 24 GB no total, 16 GB são utilizados para dados do usuário, ou seja, 8 GB são consumidos pelo RAID 5 e sua paridade distribuída, o que equivale a um disco do arranjo. Então, como a gente já viu, né, anteriormente, tá, no RAID 5 sempre um disco é desperdiçado. Não que esse disco seja fisicamente desperdiçado, mas você somando todas as paridades, tá, do disco, dá o equivalente a um disco do arranjo. Então tá aí, como você pode ver, no bruto a gente deveria ter 24 GB, tá? Mas como você perde um, então 24 menos 8 fica 16. Tá? Então está ali, ó, /dev /md5, 16 GB lá de capacidade, ok? Bom, nós montamos o RAID 5 no diretório, mas isso é temporário. Quando o sistema reiniciar, essa montagem não existirá mais. Vamos ter que fazer com que essa configuração seja permanente. Para isso, adicionaremos o ponto de montagem no etc/fstab, que é o arquivo do Linux, onde constam todos os pontos de montagem ali do sistema. Então, adicione a configuração lá no final, que você está vendo, /dev /md5, que é o arranjo. Na outra coluna é o diretório onde vai ser montado, tá? Na terceira coluna é o sistema de arquivos. Na quarta coluna está a palavra defaults, que engloba ali todas as opções padrões de um ponto de montagem. O primeiro 0 que é o backup e o segundo 0 que é o dump, ou seja, despejo caso haja algum erro aí no sistema de arquivos. A primeira coluna refere-se ao dispositivo RAID criado, que a gente já viu, /dev /md5. A segunda é o ponto de montagem, /raid5. A terceira é o tipo de sistema de arquivos, é xt4. A quarta refere-se às opções padrão de ponto de montagem, que é o defaults. A quinta é o backup, 0 sem backup. E a sexta é o dump, ou seja, 0 sem dump. Para ver se está funcionando a montagem automática /permanente, vamos desmontar com o comando amount
e montar com o comando Mount-AV, tá? Você pode botar só o A também. O V é de verboso, que ele vai dar mais informações para você. Então eu desmontei, ponto de montagem, né? Amount/RAID-5. Tá? Depois eu pedi para montar Mount-A ou Mount-AV, tanto faz. E como você viu, através do comando def-h, o sistema de arquivos foi montado automaticamente. Então tá lá embaixo, né? /dev/md5, 16 GB, tudo direitinho lá. E lá no finalzinho lá o ponto de montagem, que é um RAID-5. Bom, depois da gente montar o arranjo, a gente vai gerar uma sequência de falhas para a gente poder ver como funciona, tá? O mecanismo de spare, tá? O mecanismo de remoção do HD para poder colocar outro. Então agora vamos simular uma falha no disco /dev/sdb. Então a gente vai usar o mdadm -manage, tá? -set fault, que a gente já viu, né? /dev/md5, que é o arranjo, e o disco que a gente vai simular a falha, que no caso vai ser o /dev/sdb. Então aí ele já diz lá que o SDB fault in, né? Ou seja, no arranjo /dev/md5. Um resumo aí do nosso arranjo, né? O arranjo SDD, SDC e SDB, que são os discos aí que estão ativos. Então quando a gente fizer essa simulação de falha, o spare, que é o disco que fica esperando lá, no caso aí é o SDE, ele já vai entrar automaticamente, ele vai mudar aí de posição aí com o SDB e já vai entrar automaticamente em ação, tá? E o SDB fica como fault, tá? Fica marcado como falha, tá? E o adicional a gente vai usar ele numa outra oportunidade aí, mas ainda nesse vídeo, ok? O /dev/sdb ficará com a marcação de falha, ou seja, fault, e o /dev/sde, que estava na reserva, ficará no lugar dele. Então ele vai trocar de lugar aí, já vai entrar em ação. E como eu disse, é como se fosse um jogador que fica no banco reserva esperando só o momento dele entrar quando outro jogador ficar impossibilitado. Então aí ele trocou, você vê ali que o SDE veio para o arranjo, tá? E o SDB ficou lá com a marcação de fault, tá? Ele não fica com a marcação de spare, tá? Ele fica com a marcação de fault. Você pode dar uma olhada no status do arranjo para ver a reconstrução do novo disco /dev/sde no arranjo. Tem que ser um pouco rápido, tá, para ver isso, porque como os dados do disco são muito poucos, essa reconstrução é bem rápida. Peguei em cima do laço, tá? Já estava em 99,9%. Então é só você dar um cat /proc/mdstat que você vai ver a reconstrução aí do disco SDE aí no caso, refazendo aí todo o sistema aí do RAID, tá? E o sistema de arquivos, ok? Um e-mail já se encontra na caixa do root informando a falha no disco /dev/sdb. Se você der um cat no /var/spool/mail/root, ele já vai mostrar ali um e-mail alertando que teve falha no disco do arranjo. Veja que o disco /dev/sde, o spare, já entrou no lugar do /dev/sdb e a reconstrução já está em 28%. Esse aqui eu consegui antes, tá? Do mdstat, ok? Então por isso que eu peguei em 28%. Se você digitar o comando mdadm -dt e o /dev/md5, ele vai mostrar aí a reconstrução do disco SDE em tempo real, ok? Então você está vendo lá embaixo que o SDB foi marcado como fault, e quando ele é marcado como fault, você pode remover ele do sistema todo, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos remover o disco com problema, o /dev/sdb. Veja lá no final que ele não faz mais parte do sistema. Então a gente vai remover esse disco. Você vai digitar mdadm /dev/md5, vai colocar o parâmetro --remove /dev/sdb. Depois de ter dado esse comando, você vê que ele nem aparece mais lá como fault, tá? Ou seja, ele foi removido permanentemente do RAID 5. Agora vamos inserir de novo o SDB. Repare que ele voltou como spare, preparado para entrar em ação quando um dos outros falharem. Então eu vou recolocar ele no sistema RAID, tá? Mas é como se você tivesse outro disco novo, colocasse ali dentro do computador, ok? E adicionasse esse disco, e ele vai automaticamente ali para o spare. Então para adicionar o disco, vamos supor que o SDB fosse um disco novo, então você vai digitar mdadm /dev/md5, tá? Que é o arranjo, --add /dev/sdb, e ele vai direto lá para o spare. E aqui é interessante, o disco novo, ele não entra lá direto lá no arranjo do RAID, ou seja, no lugar do SDE. Ele vai como spare,
Isso é até mais lógico, né? Então ele entra como spare para não atrapalhar lá o arranjo de novo, para não fazer de novo a reconstrução, que isso é um custo muito excessivo para o sistema operacional. Então ele entra como spare e fica esperando lá a hora de dar algum problema e entrar em ação. Vamos simular a falha no /dev/sde agora e repare que o /dev/sdb já entra em ação para substituí-lo e um disparo de e-mail é acionado para o root. Então você vê lá, a gente vai simular a falha no /dev/sde para que o /dev/sdb entre em ação e volte para o seu lugar. Né? Então mdadm, -manage, -setfault, /dev/md5, /dev/sde. Então você vê lá que já trocaram de posição, tá? O SDB já foi para o lugar dele, já foi para o lugar do que estava com problema, tá? E o que estava com problema, que era o SDE, ele foi lá para a marcação de fault. E você vê lá no finalzinho, né, que o sistema já acusa lá, ó, you have a mail in /var/mail/root. Você tem um e-mail lá, um arquivo de e-mail que já foi disparado lá por root para alertar ele do acontecido. Então vamos dar uma olhadazinha no teor dessa mensagem. Ele informa aí que foi detectada lá uma falha lá no arranjo /dev/md5 e pode ter sido, ele fala que pode ter sido o componente /dev/sde que falhou. Tá? E lá no finalzinho, tá, ele diz todos os discos que estão ativos, tá, e os que estão com falha. Então ele está lá, ó, diz lá embaixo, ó, RAID 5, o SDB está como spare, tá vendo? O SDE está como falha, o SDD e o SDC estão ativos. Então veja que o /dev/sdb, que era spare, já entra em ação para substituir o /dev/sde. Vê lá, ó, o SDB sendo reconstruído, né? Spare rebuilding, olha lá. E o /dev/sde, ele foi marcado como fault, ok? Então removeremos o /dev/sde e adicionaremos ele novamente para que ele volte como spare. Então a gente vai remover mdadm /dev/md5 -remove /dev/sde para remover ele, adiciona ele de novo, ele vai voltar como spare, né? Para isso a gente digita mdadm /dev/md5 -add /dev/sde. Então você está vendo lá que o SDE ele volta como spare, ok? Ele foi removido e depois volta como spare. Se dermos uma olhada nos discos e seus pontos de montagem, veremos que o disco /dev/sdf está fora do arranjo. Tá? Então lá embaixo, lá, ó, você vê que o SDF com 8 GB ele não está nem no arranjo. Os discos que estão no arranjo estão marcados ali com /RAID -5. Então o que vamos fazer é adicionar o disco /dev/sde ao arranjo para aumentar a capacidade do RAID 5 e depois adicionar o /dev/sdf como spare. Bom, como você pode ver, o /dev/sde está lá no banco de reserva esperando qual será a sua função, ou de substituto, tá? Ou de fazer parte do grupo lá de discos ativos no RAID, ok? Então você está vendo aí, eu dei o mdadm -detail /dev/md5 e apareceu lá o /dev/sde lá esperando lá qual vai ser a função dele. Para aumentar a capacidade do arranjo, eu vou utilizar o parâmetro "-grow", que significa crescer. Então para isso eu vou digitar mdadm -grow /dev/md5 -RAID devices igual a 4, ou seja, o arranjo era de 3. Como eu estou falando agora que o arranjo vai ser de 4, ele vai pegar, tá, aquele disco lá que estava em espera, tá, que só ia entrar em ação quando um dos discos falhassem, e vai adicionar ele ao arranjo, tá, aumentando assim a capacidade, ok? Então já podemos ver o sistema trabalhando para anexar o /dev/sde ao arranjo. É só você digitar um mdadm /proc/mdstat, que aí eu peguei o processamento, né, desse novo arranjo em 32,3%, como você está vendo aí, e ele vai fazendo essa anexação do disco que estava em spare ao arranjo, ao novo arranjo de 4 discos. E aqui ele totalmente anexado. Então você está vendo aí, ó, que agora o arranjo tem 4 discos. Tem o SDB, o SDC, o SDD e o SDE, que estava ali com uma função ali de spare, mas ele foi eleito aí um novo integrante aí do arranjo. Agora vamos inserir o SDF como spare, tá? Digitando
mdadm /dev /md5 --add /dev /sdf. Então o SDF lá que nem aparecia lá no arranjo, entendeu? Agora ele vai ficar lá como spare. Ele vai ter a mesma função agora. Ou ele vai ser adicionado ao arranjo, né, com o parâmetro grow, ou vai ficar em espera aí caso algum dos discos aí dê problema e vai entrar em ação no lugar do disco problemático. Apesar de termos adicionado o disco /dev /sde ao arranjo, aumentando sua capacidade para 24 GB líquidos, podemos perceber na saída do comando df-h que ainda estamos com 16 GB. Como você está vendo aí no comando df-h, lá embaixo, /dev /md5 ainda está com 16 GB. Isso acontece porque não redimensionamos o sistema de arquivos. Primeiro teremos que desmontar o arranjo e é bom também dar uma conferida para ver se o sistema de arquivos está intacto e sem erros, usando o comando fsck-st4-f. Então a gente vai desmontar o sistema de arquivos com o mount /raid5. A gente vai dar um fsck-st4-f no arranjo, que é o /dev /md5. Como você está vendo aí, não deu nenhum erro, tá? Então, para redimensionar, usaremos o comando resize to fs e depois o mount -av para montarmos o arranjo. Digitei resize to fs, tá? /dev /md5 para ele redimensionar o sistema de arquivos. Depois eu montei com mount -av e veja que o tamanho do sistema de arquivos aumentou para 24 GB como previsto, né? Você está vendo ali, lá no finalzinho, /dev /md5, na segunda coluna lá está o 24 GB. Para finalizar com a chave de ouro, vamos atualizar o arquivo /etc/mdadm.conf. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima com a prática.